Olá, boa noite. Eu sou Emanuele, sou acadêmica do curso de enfermagem aqui da FAG. E hoje, junto com os meus colegas Leonardo, Letícia e Matheus, nós vamos estar comentando sobre o assunto de mídias sociais como suporte de informação em saúde. E nós trouxemos uma convidada muito especial, que é a nossa professora e enfermeira Kátia Rios. Ela vai estar falando um pouquinho da trajetória dela até aqui e também comentando a importância sobre as mídias sociais, como podemos mostrar o nosso trabalho para vocês e informar todo mundo, porque são muitas dicas, muitas coisas maravilhosas que nós podemos adquirir. Então eu vou estar passando a palavra para ela e logo em seguida também nós vamos estar passando algumas perguntinhas para ela poder estar respondendo aqui para vocês. Olá, boa noite, muito obrigada pelo convite. Estou sempre à disposição para estar compartilhando informação, compartilhando conhecimento, especialmente com vocês, né? Os acadêmicos de enfermagem que trabalham na área da saúde e logo mais estão aí trabalhando e também podendo usar as mídias sociais como suporte no seu meio de trabalho, como uma ferramenta de trabalho. Muito obrigada mesmo. Espero poder contribuir muito com conhecimentos para vocês durante essa entrevista. Eu vou começar com uma perguntinha que é: como as mídias sociais ajudam na conscientização sobre doenças? Muito bem. Então, o profissional, né, o profissional que faz a palavra dentro de um círculo, de uma mídia social, Instagram, YouTube, TikTok, enfim, todas essas, primeiramente ele tem que ter muita responsabilidade. Tem que ter responsabilidade sobre o conteúdo que ele posta, uma vez que esse conteúdo pode girar o mundo. Então, uma informação errada pode sim, né, trazer algo prejudicial para uma determinada população. Então, as mídias sociais, elas vão ajudar muito na prevenção de doenças, né, no entendimento de algumas doenças, né, alguns sinais, sintomas. Evidentemente que a pessoa que está ali disponibilizando essa informação, que está, né, com a palavra na mídia, que a gente fala hoje em dia, a palavra em foco, ela tem que ter essa responsabilidade. Hoje em dia, muita gente usa o Google, né? Tô com uma dor de cabeça, Google, né? Tudo é tragédia lá no Google. Mas existem alguns médicos, alguns profissionais realmente sérios, que eles utilizam a rede social em função, né, em prol do bem-estar da população. Eles têm que saber, né, quais são realmente os profissionais que estão trazendo informação realmente, né, embasada em artigos científicos, em estudos. Porque muita gente posta coisas na internet que não são do seu campo de trabalho, né? Então, eu trabalho com maternidade, eu trabalho com bebês, eu trabalho com amamentação. Então, o que você vai encontrar ali no meu Instagram, no caso hoje é a única rede social que eu uso, são informações inerentes ao meu trabalho, ao que eu tenho conhecimento técnico científico. Tá? Então, assim, eu tenho essa responsabilidade de postar algo relacionado com o que eu trabalho e um conteúdo que as pessoas podem realmente utilizar com responsabilidade. Então, as pessoas que procuram a mídia social também precisam ter essa responsabilidade. Não é aquele profissional que está fazendo uma dancinha que pode estar trazendo a melhor informação, a informação mais embasada para você. Entrando no assunto dos riscos, que nem a professora comentou, quais são os riscos de buscar as informações nas mídias? O risco de procurar pessoas, né? Infelizmente, tem muitos influencers que estão ali só à procura de like, né? À procura de curtida, à procura de patrocinadores. Então, eles levam uma informação errada. Por exemplo, assim, tem uma influenciadora que a gente vê aí, que ela não é da área da saúde, mas ela falava muito sobre obesidade, muito glamour sobre obesidade. Será que aquilo lá era saudável? Então, certa parcela da população que seguia essa influencer poderia achar normal. E a obesidade hoje é uma doença. Hoje, qualquer dia, né? A obesidade é uma doença. Então, romantizar certos cenários que não são saudáveis, isso é muito perigoso. E como eu falei, a mídia social, as redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok, eles levam informação para muito longe. Então, de repente, tem uma pessoa que ela quer ouvir aquilo. Ela está doente, ela está adoecida, está obesa, ou enfim, qualquer outro sintoma, mas ela viu uma influencer que falou que aquilo lá é legal, que se aceite, que isso está tudo bem. Então, ela vai se aceitar naquele processo de adoecimento. Então, esse tipo de influencer, esse tipo de pessoa que fazem essa romantização frente a problemas de saúde, eu não aconselho nem um pouco que as pessoas tenham como ídolo ou como parâmetro, né, para a sua vida, para a sua saúde mesmo. Prof, e como que a gente pode garantir que essas informações sejam precisas e baseadas em evidências? Infelizmente, quem está assistindo, né,
Não pode garantir. Quem pode garantir são as pessoas que estão produzindo conteúdo. Então, ali na rede social, vou produzir um conteúdo, sei lá, de emergência. Ninguém pergunta se é um médico emergencista, se é uma enfermeira emergencista. Então, qualquer um pode postar lá, né? Então, infelizmente, não tem esse crivo para saber se aquela informação está vindo de um profissional realmente sério e embasado. Né? Então, aí as pessoas podem cair numa cilada. Mas, Leonardo, infelizmente, não tem como garantir. Eu acho que a responsabilidade vem da pessoa que vai produzir o conteúdo. E a responsabilidade não está da pessoa que vai assistir. Porque quem está assistindo o conteúdo é um leigo. Certo? É um leigo quem está assistindo o conteúdo. Então, ele não sabe. Então, eu vou dar um outro exemplo para vocês. Alguns profissionais que não são formados em determinada área. Por exemplo, vem emagrecer comigo não sei quantos quilos em não sei quanto tempo. Qual é a formação daquele profissional? Ele é nutricionista? Será que ele é educador físico? Será que ele tem essa competência técnica para vender ou para falar sobre aquele conteúdo? Então, a única coisa que a gente pode fazer é tentar conscientizar as pessoas que buscam informação de saúde em rede social para realmente, veja ali o perfil, se é realmente aquele profissional tem a formação teórico-técnica. Senão, vai cair em ciladas e achar que tudo é romance ou vai fazer coisas erradas. Por exemplo, na minha área da amamentação, tem gente colocando lá, faz compressa quente na mama. Cientificamente, não. Determinadas situações de faz compressas geladas. Então, se for uma ou duas pessoas que fizer uma compressa quente na mama, já vai estar prejudicando a saúde. Então, uma informação errada numa rede social tão gigantesca, né? Ela pode levar o dano para várias pessoas. Então, não temos como fazer este crivo. Eu acho que o crivo tem que ser um exame de consciência de quem está gravando conteúdo e distribuindo esse conteúdo. E, prof, como que os enfermeiros podem usar as mídias sociais para apoiar na saúde mental dos pacientes? Nossa, a enfermagem vem crescendo cada vez mais. Eu vou falar para vocês um parâmetro assim. Eu me formei na faculdade faz uns 18, 20 anos. Faz um certo tempo. Não tínhamos mídia social, não tínhamos muito acesso à internet, tá? Então, nós tínhamos um cenário totalmente diferente. Quando eu me formei na faculdade, enfermeiro só trabalhava em hospital ou posto de saúde, tá? Então, agora, né, passados-se alguns anos, mostra-se outras áreas. E eu conheço enfermeiros que trabalham com internet. Né? Então, tem, por exemplo, se alguém quiser seguir, enfermeiro Diego Ícaro. Ele trabalha com a internet falando sobre os direitos do enfermeiro, a questão de piso salarial, a questão de insalubridade, né? Mas também tem outros enfermeiros que falam diretamente sobre diversos outros temas. E as pessoas, né, que procuram esses temas também estão passando por diversos tipos de problema. Problemas de saúde física, problemas de saúde mental. Eu acho que isso ajuda muito as pessoas a entender a mídia social, gente, o Instagram não é prescrição de medicamento, não é uma terapia. Ela entender, ela viu assim, nossa, esse enfermeiro está falando sobre, olha, tá depressão. Né? Qual que são os sintomas? Estou chorando demais, não estou querendo fazer meu autocuidado, estou me isolando. Olha, eu posso estar com depressão. Eu vou procurar ajuda fora, vou procurar um médico, um psiquiatra, um psicólogo. Então, acho que isso que é importante. O enfermeiro ali na mídia social, jogar a isca para a pessoa entender que aquele problema está relacionado com a saúde dela e procurar a ajuda relevante, né, com o profissional adequado. Eu acho que isso é a importância. A pessoa assistir, não ter aquilo como prescrição médica, nem prescrição de enfermagem. Assistir um enfermeiro falando, né, eu falando sobre amamentação, fulano falando sobre saúde mental ou qualquer outro tipo de cenário de doença e entender, falar assim, olha, eu acho que eu estou com isso aí, vou procurar ajuda. Mas não usar isoladamente a rede social como terapia, principalmente para os casos de saúde mental. Prof, quais os desafios éticos que os enfermeiros enfrentam ao compartilhar informações de saúde nas mídias sociais? Isso, os desafios éticos. Então, primeiramente, a gente tem que ter ética de não estar divulgando o nosso paciente. Né? Então, eu vejo direto aí nas redes sociais, por exemplo, cirurgias grandes, né? Uns antes e depois, assim, não é ético postar. Então, cada profissional tem um código de conduta dentro do seu conselho, que pode ou não pode fazer. Eu acho que tudo isso começou com a estética. Tudo bem postar um antes e depois de um botox, alguma coisa mais leve. Mas eu estou vendo essas mídias sociais caminhar para um lado, gente, postando cirurgias enormes, antes e depois, né? Então, cenas até agressivas para um leigo assistir, né? Então, nós, enfermeiros, também temos que seguir esse código de ética, dos antes e depois, né? Quem trabalha com feridas, quem trabalha com estética, quem trabalha, enfim, enfermeiro que tem várias áreas de afinidade. Então, a gente tem que
verificar dentro do nosso código, né, dentro do Corém, o que o Corém nos autoriza, né? Então, expor um paciente, pode expor? Se for para a gente precisar expor um paciente, precisa ter um termo de conduta, um termo de autorização, que esse paciente realmente autoriza usar a imagem dele para a propaganda. Mas o que a gente vai postar? Será que eu vou postar uma ferida feia desse tamanho? E depois um antes e depois? Então, saber, né? Então, quem que vê o meu Instagram? Não é só enfermeira, vai ser pessoas leigas que vão passar, meu Deus, que ferida horrorosa, que isso. Então, assim, não acho legal postar coisas muito... muito chocantes assim na rede social, mas a gente vê bastante. Só que a rede social, ela consegue banir, ela consegue crivar um pouquinho dessas cenas um pouquinho mais forte para leigo, né? Mas a enfermagem, nós temos que seguir sim um código de conduta ali, um código de ética para saber o que postar, um antes e depois dentro do que a gente trabalha. Tá? Então, não dá para postar qualquer coisa ali que realmente vai ferir o nosso código de conduta e nós temos que ter uma postura, né? O enfermeiro é posturado, o enfermeiro é um profissional respeitado e nós temos que ter essa postura de respeitar o nosso paciente. E, prof, como as mídias sociais facilitam a comunicação entre os profissionais de saúde e os pacientes? Olha só, comunicação entre profissionais de saúde. Eu vou falar primeiramente entre os profissionais de saúde, depois de falar sobre os pacientes. Eu mesma, que eu vendo cursos pela internet, né? Eu formo os outros enfermeiros a trabalharem assim como eu, com laser terapia, com consultoria de amamentação. Eu consigo alcançar enfermeiros que moram no Amazonas. Eu estou dando curso online ao vivo para enfermeiro que mora no Nordeste, em São Paulo. Então, a mídia social aproxima muito. Uma outra coisa que aproxima muito os profissionais e que é muito rico são os grupos de WhatsApp. Né? Então, eu tenho diversos grupos de WhatsApp de enfermeiro, então que a gente vai lá e discute caso. De repente, olha, eu estou com um caso assim, um neném que não está mamando, ou uma mãe que não está produzindo leite, enfim, diversos tipos de cenário, e a gente consegue discutir. Então, tanto no Instagram quanto no WhatsApp, a gente consegue criar comunidades e compartilhar muito conhecimento técnico. Tá? Então, isso ajuda muito a engrandecer o nosso trabalho. E como que nos traz os pacientes? Então, eu também, quando eu trabalho com mídia social para buscar, eu trabalho para buscar o meu aluno enfermeiro e também trabalho para buscar minhas pacientes para atender a amamentação, tá? Então eu faço postagens diversificadas dentro do meu Instagram, sem dancinha, sem apelação, é tudo coisa séria, porque o enfermeiro, eu mesmo e qualquer um outro tem que mostrar uma postura séria. Então eu vou lá, posto dicas de amamentação, o que uma mãe quer saber quando o neném nasce. Então, eu posto dicas e aí eu consigo captar essas pacientes, tá? E como que eu consigo captar as enfermeiras? Toda enfermeira quer ser bem-sucedida, quer ter uma renda extra, quer aprender mais, e dessa forma eu consigo captar enfermeiras. Então, lá no meu Instagram, ou no Instagram de qualquer outro profissional, você tem que entender o foco, quem você quer captar. Então, hoje eu vou fazer uma campanha para mães. Eu preciso de mais mães para eu atender na cidade de Cascavel. Vou postar um monte de coisa ali sobre o que nasceu o neném, o que a mãe quer saber. Como que dá banho, como que limpa o coto umbilical, como que amamenta, por que o neném chora, por que dá cólica. Aí eu posto esse conteúdo. Aí deu, já consegui o que eu queria, agora eu quero conquistar mais enfermeiros para o meu curso. Aí eu vou lá, posto como ter sucesso, como ter uma renda extra, como ser especialista. Então, essas mídias sociais, a rede social ou Instagram, porque eu só trabalho com Instagram, ele me proporciona isso. Então, eu tenho 2 públicos que eu preciso trazer para mim, mães e enfermeiras. E com postagens, né, postagens diversas, eu consigo trazer eles para mim. E é muito rico isso. Eu conheço gente de muitos lugares. Consigo alcançar, né, tanto que eu sou conhecida nacionalmente, aí, graças a Deus, pelo meu trabalho. E graças também às redes sociais que me levam para onde eu quiser. Professora, como as mídias sociais podem ser úteis durante as crises de saúde pública, Olha uma pandemia? Como uma pandemia, disseminando, ajudando nas informações, né? Ou às vezes apavorando também, né? Então, chegando na pandemia em 2020, 2021, o que aconteceu com a pandemia? Então, nós sabíamos tudo o que estava acontecendo no mundo inteiro através das redes sociais, através da internet, através das mídias. Então, às vezes eram notícias sensacionalistas que nos traziam o terror, o verdadeiro terror. Às vezes eram notícias mais embasadas. Então, as mídias sociais nos trazem bastante informações, mas também podem trazer o terror, tensão, pressão, né, para essas pessoas que estão aí buscando essa informação. Mas vamos falar pela pandemia, né? Teve a parte boa e teve a parte ruim. A parte ruim, que óbvio, nós tivemos aí 3 anos de caos no mundo,
durante a pandemia. A parte boa é que se desenvolveu muito essa parte técnica, a telemedicina, as consultas online, né, com profissionais que tinham essa autorização. Então, aproximou mais as pessoas. Mas, num cenário de pandemia, num cenário de doenças, traz alerta, traz alarme, mas também traz pânico. Então, foi isso que eu observei durante a pandemia. E os espertos, os que conseguiram ganhar muito dinheiro, conseguiram se desenvolver muito através das redes sociais, né, com diversos tipos de trabalho. Eu mesma também comecei a vender mais cursos, porque antes eu vendia cursos presenciais, viajava ao Brasil, viajando, né, com os meus cursos. E durante a pandemia, eu comecei a fazer curso online e através do meu Instagram eu consegui aí distribuir para o Brasil inteiro a ideia de fazer consultoria de amamentação e consegui estar aqui nesse patamar que eu estou hoje. Certo, prof. Quais plataformas são mais eficazes para disseminar informações de saúde e por quê? Olha só, eu trabalho, como eu falei para vocês, eu trabalho com o Instagram, né? Eu acho que o Instagram ele tem ali um know-how aí já há algum certo tempo. Aí eu não acho que o profissional de saúde tem que ir lá fazer dancinha. Eu acho que ele não tem que ficar se expondo de outras formas, fazendo uns reels muito sem noção, né, para chamar público. Isso aí é quem quer só audiência. Então, quem vai lá fazer dancinha, profissional de saúde, para mim, que vai lá fazer só dancinha, é porque ele só quer like, só quer patrocínio e não quer mostrar, né, a informação. Nós temos a plataforma do YouTube hoje, né? Então, você vê qualquer coisa que você precisa, você digita no YouTube e ele te traz a informação, né? E lá no YouTube tem a descrição, quem que está te dando a informação. E o que eu observei que no YouTube são pessoas que têm mais, né, mais responsabilidade sobre o conteúdo. Tá? Como eu falei para vocês, quando eu estudei não tinha nada de rede social. Eu queria saber sobre a bomba de sódio e potássio lá da fisiologia, eu tinha que ir lá no livro. Hoje eu acho tão fácil, vai lá no YouTube, bomba, sódio, potássio. Vai lá um professor de fisiologia e te explica corretamente. Eu acho que vocês que são acadêmicos, usem dessa tecnologia, mas procurem um local correto. Então, o YouTube tem vídeos, né? Eu uso para minhas próprias aulas, em algumas coisas do YouTube, bastante embasados. Agora, TikTok e outros assim, já não tenho tanto conhecimento, mas pela rede do meu filho, que eu olho de vez em quando, eu vejo que são redes um pouquinho mais apelativas, um pouquinho de menos informação. Mas hoje, Instagram e YouTube, eu acredito aí que conseguem trazer, né, conteúdos bastante importantes, conteúdos de qualidade. Última pergunta. Como as campanhas de conscientização e saúde nas mídias sociais impactam o comportamento da população? Olha só, mas será que a população sabe se comportar? O que seria o comportamento de uma população? Aquela que procura dancinha ou aquela que procura um texto, procura ler, procura alguém que tenha embasamento? Né? Então, assim, vai do que a pessoa está procurando. Tá? Então, de repente, a pessoa está lá com uma patologia, com uma coisa diferente, uma dor de cabeça, uma dor no membro, alguma coisa assim, e vai lá procurar em qualquer plataforma e procura lá que é para fazer uma compressa gelada com chá de não sei o quê no joelho, se o joelho está doendo. Isso aí não é positivo. Então, a rede social ela tem que ser usada para a pessoa fazer o quê? Ligar o alerta dele. Ligar o alerta, olha só, aquela enfermeira, aquele médico, aquele fisioterapeuta, aquele educador físico, enfim, está falando uma coisa que eu acho que eu tenho isso aí. Vou procurar ajuda. Mas não procura ajuda na rede social, lá na dancinha da rede. Procura ajuda, né, de um médico, de um profissional específico. Tá? Então, eu acho que a pessoa, né, tenho certeza que as pessoas que procuram a informação, não é só ficar ali. Não é receita de bolo, gente. Aí eu vou lá em qualquer rede social, eu procuro uma receita de bolo de cenoura. Eu sigo aquela receita lá, às vezes dá certo, às vezes não. Mas se você está doente, dor de cabeça, toma isso, toma aquilo. Não pode. Para a saúde, a gente tem que ser muito prudente. Tá? Então, a rede social não deve te prescrever algo, te prescrever um medicamento, te prescrever uma conduta. A rede social, eu sempre falo, é para te acender o alerta. Nossa, eu estou com isso, eu estou com uma dor no joelho, pode ser isso. Estou com uma dor de cabeça, pode ser isso. Vou procurar um profissional médico. Então, as pessoas têm que ter prudência. Né? Apreciar com moderação e com responsabilidade.
Então, por hoje, finalizamos o nosso podcast. Quero agradecer você, professora e enfermeira Kátia, por ter aceitado. Tenho certeza que esse bate-papo será muito importante para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Quero agradecer aos meus colegas também. E você de casa que nos escutou até agora. Muito obrigada e espero que essas dicas tenham sido valiosas para você. Tenham uma boa noite.